Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, conforme eu tinha falado para vocês, a partir dessa semana a gente vai ter vídeos quase que diários sobre questões, conteúdos específicos de ciências e de biologia. Sim, tá? Porque, e aí, como eu estava falando com vocês, a partir dessa semana, a gente vai revisar os conteúdos específicos da matéria que eu domino, que é ciências e biologia, tá? Por quê? Porque a galera que tá lá no grupo de estudo, eles já estão recebendo conteúdos, eles já estão recebendo vídeos com resumos. Não sou eu que faço esses resumos, eu pesquiso de fontes confiáveis, resumos de cada assunto que é pedido pela banca para cair na prova, assuntos específicos de cada componente curricular deles, né? E dos meus também. Então, para você que é prof de ciências, que é prof de biologia, me acompanha aqui, que a gente vai revisar a cada dia algumas questões, vamos bater um papo sobre, uma parte vai ser sobre ciências, a outra parte vai ser sobre biologia, tá? Então, eu vou tentar fazer de uma maneira bem simples, bem singela, pra gente revisar junto. Lembrando que você quer ter mais acesso, você quer ter acesso aos conteúdos que eu estou postando lá, você precisa de um planejamento para o seu estudo render, para você conseguir se organizar no seu estudo dentro do tempo que você tem para estudar, que faltam agora 20 dias aí para a prova. Me chama, gente, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vem comigo, bora dar uma revisada agora, iniciando o conteúdo de ciências. Sim, conteúdo bem tranquilo, bem leve, questões mesmo, porque não daria tempo suficiente para a gente poder revisar todos os conteúdos da maneira como a gente gosta de revisar, né? Nós, professores de ciências. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou comentando as questões com vocês, tá? Que, assim, vão fazer umas 5 de cada. E aí, a gente vai... Depois vocês me dão um retorno se vocês estão gostando ou não, tá? Então, basicamente, o primeiro conteúdo que é pedido lá é sobre classificação dos seres vivos, tá? Então, primeira pergunta. A classificação biológica, ela também é chamada de taxonomia. Sim, a gente estuda os taxons, né? Dos seres vivos. Quem que tá qual é a casinha de cada um, como é que é chamado cada um, cada bichinho, cada ser vivo, cada vírus, enfim. Vírus não, perdão. É um sistema que agrupa os seres de acordo com. Então, a classificação biológica, ela também é chamada de taxonomia. E ela é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com as características comuns e relações de parentesco evolutivo. Sim, quando a gente pega uma classificação biológica, a gente costuma comparar, por exemplo, o filho com o pai, um leão com seu filhote, o cão com seu filhote, né? Os passarinhos também. Então, a gente faz essa característica. Então, vamos fazer... Eu vou falando as questões e a gente vai fazendo esse breve resumo dessa parte da matéria, tá? Vamos fazer assim que eu acredito que fique mais fácil. Segundo ponto, uma espécie pode ser definida... Peraí. Gente, tô ficando rouca. Pode ser definida como? Como uma espécie pode ser definida? Ela pode ser definida como um conjunto de organismos semelhantes, que eles compartilham o quê? Características exclusivas entre si. Sim, basicamente, uma espécie igual a outra, né? Elas compartilham, eu compartilho características semelhantes com você que está aí do outro lado, ou meu marido, a minha mãe, né? Uma borboleta vai compartilhar conjuntos de organismos semelhantes com outra borboleta, certo? Fechou?
Por que eu tô fazendo questões simples também? Porque, segundo eu vi o conteúdo todo da Consulplan, eles pedem questões bem simples, bem básicas. E a gente vai comentar estas questões a partir da próxima semana, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre classificação de reino, ordem, classe, filo, gênero, família e espécie, tá? Vamos ver qual que é a ordem certa. Indique, que a pergunta fala o seguinte, é para indicar a ordem crescente, a ordem decrescente, perdão, de classificação biológica. A gente sabe que começa, então se a ordem decrescente, então vai ser desde reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se fosse a ordem crescente, seria espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, tá? Depois, se vocês quiserem voltar, porque que eu só tô resolvendo questões mesmo pra gente fixar esse assunto. São assuntos que a gente vê, que a gente passa para os nossos alunos no dia a dia, tá? Essa questão de ordem crescente, ordem decrescente da classificação biológica, a gente, como professor de ciências, de biologia, esse aqui é o conteúdo programático para ciências, tá? É o que tá pedindo para quem vai fazer a prova de ciências. Depois, eu vou entrar no conteúdo de biologia, beleza? Então, tá. Quais são, vamos falar de reinos agora. Quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? A gente aí fica batendo na tecla, né? Quais são eles? É o Animalia, é o Plantae, é o reino Fungi, é o Protista e é o Monera, né? Então, belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre as árvores filogenéticas, então. É correto afirmar o quê? A pergunta tá falando aqui. É correto afirmar que as árvores filogenéticas elas representam as relações de parentesco evolutivo. Já viram lá quando a gente fala assim, vou fazer árvore genealógica? Por exemplo, nós somos mais nosso parentesco, nosso avô com o nosso pai, né? No nosso caso ali, a gente tem as relações de parentesco evolutivo de uma espécie com a outra. O maior exemplo que a gente conhece é os macacos com nós, seres humanos, né? Então, para a gente relacionar isso. Agora, nós vamos relacionar colunas. Mas pra gente, você que tá aí só me vendo, ai, Mayra, mas não tô vendo. Então, vamos fazer uma coisa. Eu peguei aqui certinho, eu vou só fazer um apanhado do que é o que, e a gente vai comentando, desde animais, vegetais, protistas e fungos, e a gente vai comentando o que é o que, tá? Então, eu só vou anotar aqui, e aí a gente vai fazendo essas questões. Aí eu vou tentar fazer de uma outra maneira os próximos vídeos, pra gente conseguir ver pergunta e ver a explicação, tá? Mas o objetivo mesmo é a gente revisar essas perguntas. Então, esses conteúdos. Que o primeiro agora são as relações, a classificação dos seres vivos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os animais, os vegetais, os protistas, os fungos, bactérias, os vírus e as suas características, certo? Então, somente. Então, primeira coisa, os animais. Os animais, eles são seres que apresentam capacidade de locomoção e grande parte gera descendentes por reprodução sexuada, tá? Quem vem agora? Os vegetais. Os vegetais, então, eles são formados por quê? Pelos organismos autótrofos, né? Eles produzem o seu próprio alimento e eles são clorofilados, eles que realizam a foto, são responsáveis pela fotossíntese, né? Vamos falar agora também um pouquinho dos
Protistas, quem são os protistas? Os protistas, eles compreendem os protozoários e as algas, são os organismos mais simples de tudo. Não tem são a simplicidade em pessoas. Se a gente fosse dizer que seria uma pessoa simples, são os protozoários. Os fungos. Os fungos, eles são, então... peraí, deixa eu confundir aqui o negócio. Porque eu tô com um esqueminha aqui. Eles são, então, quem seriam os fungos? Seriam cogumelos, os mofos, as orelhas de pau, os líquens. Eles são exemplos desse reino. Eu estava escutando uma explicação, um resumo sobre isso agora, ontem eu acho, e a moça estava falando assim, quando você tem lá um pão que você deixou lá no canto, todo bolorento, joga ele todo fora, não adianta, mas tem uma partezinha do meu pão que ele tá... Não tem nada de bom nesse pão, tá? É legal da gente que trabalha em laboratório, eu já trabalhei em laboratório, a gente fazer as replicações, de ver o organismo se desenvolvendo, né? Porque tem muitos fungos que são para o bem, tem outros que a gente também desenvolve para a gente descobrir mais coisas, né? Mas, cuidado, tá? Vamos falar um pouquinho também agora sobre as bactérias. As bactérias, elas são as bactérias, né, mais evoluídas, e as cianobactérias. Quem são as cianobactérias? São as alguinhas mais simples, as algas azuis, as cianofícias, né? São organismos mais simplesões. A gente tem as bactérias que causam doenças e a gente tem as cianobactérias. E nós vamos falar sobre os vírus também. Os vírus. Só um minutinho, foi um esquema aqui, gente. São parasitas o quê? Que não possuem células, são intracelulares, mas que prejudicam bastante a nossa vida, né? E nos próximos conteúdos de biologia nós vamos falar sobre essa questão de parasitas, de vírus, tá? Principalmente porque, como a gente está saindo de uma pandemia, está sendo cobrada essa questão de nós, profs, né? Da gente saber essas coisas. Então, vamos lá para o próximo conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre o lobo-guará e a onça, que são dois exemplares da nossa fauna ameaçada de extinção. Ele está apresentando aqui para mim um diagrama e mostrando que o lobo-guará, ele é um cordato, mamífero, ele é carnívoro e ele é um canídeo, que ele é da família, da espécie Crisócio, da família Brachyurus. E a onça parda, ela é um cordado, ela é um mamífero, ela é carnívora, ela é um felídeo do gênero Felis, da família Concolor. E para analisar esse diagrama, ele está falando assim, analise esse diagrama, tá? A gente identificou quem que eles são, a quem eles pertencem, reino, classe, filo, e dizer que os dois, o que esse diagrama nos permite dizer sobre esses animais. Se eles estão próximos na mesma categoria, até qual nível eles estão próximos. Classe, não, né? Filo, família, gênero ou ordem? Ordem, minha gente, ordem. Por quê? Porque lá no começo os dois são o quê? Cordados, mamíferos e eles são carnívoros, tá? Então, as três primeiras características, tá? Depois, posso estar errada, mas é isso. É um pouquinho mais complicadinho, mas é necessário a gente saber pra gente apresentar isso para os nossos pequenos lá do 6º, 7º, 8º, 9º ano. Próximo passo. Vamos considerar as seguintes... Considere aí, você,
as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos, eles são constituídos, primeiro, por uma ou mais células, tá? Segundo, os seres vivos, eles têm material genético interpretado por um código universal. E terceiro, quando considerados como populações, os seres vivos, eles se modificam ao longo do tempo. Então, primeiro, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Segundo, eles têm material genético interpretado por um código universal. Código genético. Quando considerados como populações, esses seres vivos, eles se modificam ao longo do tempo. Admitindo que possuir todas essas características vai ser um requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, o que é correto afirmar? Admitindo que todas as características, todas as que a gente leu antes, é um requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo. É correto afirmar o quê? Vamos lá ver. Que os vírus não são seres vivos, beleza? A gente falou um pouquinho agora há pouco. Porque eles preenchem os requisitos. Porque eles preenchem os requisitos 2 e 3, onde eles falam que os seres vivos, eles têm material genético interpretado por um código universal, eles têm, né, os vírus. E quando eles são considerados como populações, eles se modificam, então os vírus, eles se modificam, tá? Segundo ponto, mas não é requisito de um. Por quê? Porque eles não têm célula, tá? Segundo, os vírus, eles não... então, basicamente, é isso. O que é considerado afirmativo falar que me embolou meu esquema todo aqui. Tava certinho, agora que eu fui ver aqui, o meu resumo ficou todo médio. Mas é isso. Os vírus, eles não são seres vivos. Eles preenchem os requisitos 2 e 3, eles se modificam de acordo com o ambiente. Eles têm material genético, né? Mas eles não têm células, como os outros seres, né? Então, sobre essa questão, né? Depois, gente, quem quiser essas questões, vai estar tudo lá no grupo de estudo. Ou se você quiser estudar mais focado, me chama que eu passo, tá? Todas as informações de como é que você vai adquirir essas questões para você poder revisar esse conteúdo mais específico, tá certo? Então, vamos agora para a penúltima desse assunto, última, na verdade. Ai, gente, perdão a minha tosse aqui, que eu tô... Semana passada eu fiquei meio resfriada e agora parece que encarnou uma tosse aqui. Então, vamos lá. Considere aí que todos os seres vivos, eles necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas e diferença essencial entre autótrofos e heterótrofos, tá? Então, essa é uma diferença essencial, a construção de suas moléculas orgânicas como fonte de carbono, tá? Então, considerando aí que todos os seres vivos, eles necessitam de uma fonte de carbono para construir as suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre autótrofos e heterotróficos é o quê? Usar o carbono inorgânico, um usa o carbono inorgânico e o outro usa o carbono orgânico, tá? Essa é a diferença base dos dois, tá? Além de um produzir, porque os autótrofos, por eles já produzirem o seu próprio alimento, eles vão fazer o quê? Eles vão utilizar o carbono orgânico, tá?
Ou inverti. Perdoa a professora. A professora aqui tá cheia. Mas é isso, tá, gente? Agora eu vou... Esse é o conteúdo desse primeiro vídeo. Eu já vou deixar disponibilizado aqui. E o próximo conteúdo que a gente vai ver pro próximo vídeo já é da parte de relações ecológicas, intraespecífica, a harmônica, desarmônica, tá? Interespecífica, beleza? Então, espero vocês, se cuidem, venham comigo nesses vídeos. Eu espero que vocês gostem dessas revisões, vou tentar melhorar mais um pouquinho, tá? E se preparem que a partir do dia 14 e 15 a gente vai ter mais um intensivão com as questões que foram pedidas ano passado pela Consulplan mesmo, tá? Aí todos os conteúdos básicos, didáticos, tudo, tá?